Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Novamente juntos, vamos a mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos lá no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. São valiosos ensinamentos de como praticar a caridade, de como se efetivar e mobilizar o sentimento do amor ao nosso próximo. O item de hoje é bem curtinho, mas é extremamente valioso e é uma situação que nós muitas vezes não paramos para refletir a respeito. Olha que oportunidade que nós estamos tendo agora. O item denomina-se os órfãos. Os órfãos. Quem para, meus irmãos, para pensar nas dores, na solidão, no sofrimento daqueles que permanecem em instituições, em abrigos, que estão lá na sua juventude, são crianças, jovens, adolescentes, que estão nesses ambientes pelos mais variados motivos, aguardando que alguém de bom coração, se aproxime deles e os recolha, os retire daquele ambiente, os levando para um lar onde poderão receber todo o carinho, todo o amor, todo o amparo, todo o cuidado, para que possam ir ali auxiliando na formação da sua personalidade, do seu caráter, em busca da formação do homem de bem. Então nós vemos que nessas instituições, e graças a Deus, hoje existem várias instituições que estão preparadas com profissionais, com voluntários, que acolhem essas crianças, esses jovens, que por um motivo ou outro vão parar nessas instituições. Temos aqueles que são órfãos, que logo pelo nascimento são abandonados pelos seus pais e que, graças a Deus, tem esses ambientes onde eles são acolhidos e cuidados com todo o carinho possível, né? Porque sabemos que existem muitas dificuldades também nessas instituições para o amparo necessário, para aquele amparo efetivo, para suprir as necessidades do amor, as necessidades do cuidado e do cuidado para o seu corpo físico também, né? Alimentação, medicamentos e assim por diante. Existem várias limitações. E esses órfãos que são abandonados são recolhidos nesses ambientes. Mas tem aqueles também que são retirados dos seus lares, retirados para a sua proteção. Porque naqueles ambientes, pelo descuido, pelo desleixo, pelo mau comportamento, pelas inclinações violentas, agressivas dos seus pais, aqueles que deveriam, proporcionar um ambiente agradável e cuidado para essas crianças e adolescentes, eles deixam a desejar, e daí vem a atuação do Estado e retira aquela criança, aquele jovem desse lar, porque ali é um ambiente muito perigoso, colocando em risco não só a sua formação física, mas também colocando em risco a sua formação psicológica, a educação que deveria receber. Então são retirados desses lares, também são enviados para essas instituições. Então nós observamos ali a existência desses dois tipos de órfãos: aqueles que realmente não possuem pais, que foram abandonados, e aqueles que, apesar de possuírem pais, foram retirados desses lares porque eram perigosos para a sua formação. Então nós encontramos aí essas duas situações. E como é valioso nós podemos refletir a respeito disso, porque essas crianças, esses jovens, estão ali sedentos, aguardando ansiosamente para que sejam acolhidos, sejam amparados, sejam
retirados daquele ambiente, que por melhor que seja, existem muitos que estão naquela situação, então, por melhor que seja, nada como um lar para essas criaturas, para esses jovens e adolescentes. Então aqui nós vemos também o amparo que a espiritualidade tem com todos nós, principalmente com esses que são desprovidos do amor de um pai, do amor de uma mãe, desprovidos de um lar que tenha uma estrutura mínima para poder colocá-los, mantê-los em segurança. Então vão para esses ambientes. Então aqui nós somos chamados a essa reflexão. E a missão do pai, a missão da mãe é extremamente valiosa. Aprendemos na doutrina espírita que quando nós recebemos essa missão, nós aceitamos. Só que muitos, diante da dificuldade, diante do desafio com que se deparam, acabam abandonando essa missão. A responsabilidade virá, não tem dúvida em relação a isso. A justiça do Pai está atuando em todos nós, em todos os ambientes onde nós atuamos, onde nós nos relacionamos. O ambiente familiar, a responsabilidade da missão da paternidade, da missão da maternidade é extremamente importante. Mas tem os dois lados. Se nós não agirmos de acordo com o que se espera, nós seremos responsabilizados, teremos as consequências do que nós deixamos de fazer. Mas por outro lado, quando nós enfrentamos as dificuldades, mesmo num lar onde a humildade esteja presente, mas o amor supre essas circunstâncias. A vontade dos pais supre as deficiências, porque eles atuam, eles vão atrás, eles buscam solucionar o problema, buscam amparar o seu rebento, porque estão trabalhando com o sentimento do amor aquela criatura que foi colocada naquele lar. Então imagine lá na frente a recompensa por todo esse esforço, pelo esforço de dar o amor e o carinho àquela pequenina criatura que o pai permitiu que viesse naquele ambiente. Então imagine a recompensa lá na frente. Mas a recompensa maior é de ver que aquele serzinho está sendo encaminhado, está sendo colocado aqui neste mundo, com condições dele seguir o seu próprio caminho ali na frente. Não tem recompensa maior do que essa. Mas então, para aqueles pais, para aqueles que estão em busca da maternidade, da paternidade, que por algum motivo biológico ou não tem condições de ter o seu próprio filho, existem muitas crianças, muitos jovens que estão nessa situação sedentos por aguardar esse amparo, por receber alguém que chegue e dê carinho a eles. E não tenham dúvidas que quando nós buscamos aquela criança, aquele jovem numa instituição, com o sentimento sincero da adoção, a sintonia, a afinidade que nós nos deparamos com aquela criança, aquele jovem, e nos toca o coração, tenha certeza que ali existe algo além do que nós possamos imaginar. Porque nós sabemos por relatos de pessoas que já fizeram a adoção, de quando vão buscar numa instituição uma criança, e de repente entre tantas crianças que estão ali, uma toca o coração. Existe uma afinidade, existe uma energia que está presente ali, que não sabem como descrever esse sentimento. E é aquele que é o escolhido para ser adotado. Irmãos, não vamos ter dúvida em relação a isso. Pode ser que aquela criatura que está ali,
aguardando a oportunidade da adoção, desses pais, dessas mães, foram afetos do passado, de outras encarnações. E que agora as forças da providência divina nos direcionam para aquele momento, para aquele ambiente, para aquela criatura, e nós sentimos isso, algo que não é possível explicar racionalmente. Mas o sentimento está presente. Olha que oportunidade extraordinária de reatar os laços, muitas vezes, do passado, ou de reviver sentimentos excelentes de outras convivências do passado, nessa existência, num novo planejamento reencarnatório, de sermos úteis para aquela criatura, que se nós não tivéssemos esse sentimento de ir atrás, quem sabe qual seria o destino daquela criança, daquela menina, daquele menino, daquele jovem, que está ali esperando o momento do reajuste, muitas vezes, o coração, as mãos que vão proteger essa criança e mostrar um outro caminho para ela nessa vida. E quantas pessoas que estão nessa situação não conseguem ter filhos, e após a adoção daquele que bateu ao coração, levando para casa como filho querido e amado, porque foi escolhido com muito amor e muito carinho, após isso, algo acontece e depois tem a graça de receberem um outro filho daquela união de casal, nascendo, gerando por aquele corpo feminino. Olha que bênção isso! É à toa que essas coisas acontecem? Certamente que não. Algo precisava que ocorresse antes, que uma criatura fosse amparada e levada para um lar estruturado, melhor estruturado, e depois outro filho viesse de maneira natural, biológica, daquele casal. Então, meus amigos, existem muitas e muitas coisas que nós não compreendemos, mas que a providência divina está atuando em todos nós. E olha essa oportunidade de olharmos para essas instituições com mais carinho, sabendo que tem as suas dificuldades, ausência de voluntários, ausência de profissionais, falta de condição monetária, para dar o devido amparo para aquelas criaturas que estão ali. Mas é que a demanda é muito grande. Existem muitas crianças, muitos jovens que estão desamparados, sem um lar, e que precisam de um lugar provisório para o acolhimento. Essas instituições estão ali. Será que não é oportunidade também de nós olharmos para essas instituições e vermos quais são as necessidades das instituições, para que eu possa ajudar também, financeiramente ou de maneira voluntária, com o nosso tempo, ajudando ali? Será que não é essa a oportunidade? Eu não estou em busca da adoção de uma criança que está nesse ambiente, mas eu estou em busca de me tornar uma pessoa melhor e de fazer algo pelo próximo. Então eu posso muito bem ir até uma instituição dessa e doar o meu trabalho, e doar a minha gentileza, e doar o meu carinho para aqueles jovens que estão ali. Então, mais uma oportunidade do despertamento que nós somos chamados quando nós estudamos os evangelhos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que existem muito mais coisas que está além da nossa razão ou do nosso conhecimento, mas tudo está sendo trabalhado para o nosso progresso, para o nosso bem. Meus amigos, então essa é a reflexão que nós fazemos hoje desse valioso item que nós estudamos, os órfãos. Vamos então olhar mais com carinho para essas instituições, olhar com mais carinho para essas crianças e jovens que estão amparadas nessas instituições e analisar, será que não está chegando o momento de eu trazer, acolher
uma criança, um jovem desse para o meu lar, para fazer a minha parte, para auxiliar uma criança, mostrando uma nova perspectiva, amparando no campo da educação, de uma escola adequada, amparando com o carinho que ela está precisando, colocando essa criança no caminho correto, para que siga também nas direções, nos cumprimentos das leis do Pai e das suas obrigações perante a nossa sociedade. Esse é o recado de hoje, o nosso despertamento para essas questões que são valiosas. Meus irmãos, vamos então à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça muito, que possamos, através desses estudos, despertar sentimentos que ainda estão adormecidos em nós. Que tenhamos o carinho e o olhar sincero para os jovens, as crianças, que estão desamparadas, que estão ao nosso lado muitas vezes e nós não olhamos para isso. Que possamos despertar esse sentimento ao nosso próximo e trabalhar para que algo seja feito para amenizar o sofrimento daquele que passa por dificuldade. Assim seja. Meus irmãos, esse é o recadinho de hoje. Forte abraço!